Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa da TVE, um programa de utilidade pública que vai ao ar diariamente logo depois do radar. Terminou o radar, nós começamos aqui a tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. São os temas que nós tratamos de segunda a sexta-feira aqui no programa. E vocês podem fazer perguntas, devem fazer perguntas, embora elas cheguem em grande quantidade aqui para a gente, até vou falar nisso daqui a pouco, para o telefone, aliás, primeiro para o nosso e-mail, que é consumidoremPauta@tve.com.br, para o nosso telefone fixo, que é o 32 30 15 30, ou para o nosso WhatsApp. Mande um WhatsApp perguntando para 985-946-773. 985-946-773, prefixo 51. Perguntem sempre sobre esses assuntos que nós vamos tratar aqui. O programa de hoje é oferecido para a Confraria da Amizade, né? Afinal de contas, nós estamos aqui, nós somos 20 mais ou menos, nós estamos aqui, como bem lembrou o doutor Marcelo, um quarto da confraria está aqui representando o programa, tá bem? Então, um abraço para todos os membros da Confraria da Amizade. Hoje eu tenho vários convidados aqui. Vou começar aqui pelo meu lado, onde está o doutor Gianni Gabriel Cardoso, que é juiz do trabalho. Boa noite, doutor Gianni, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Logo depois do doutor Gianni está o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, que já é nosso velho conhecido, né? Está todas as semanas aqui no programa. Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo certo, tudo tranquilo. É um prazer enorme estar de volta aqui. E lá, bem na esquerda, está o doutor Igor Trauer, que é um missioneiro lá de São Luís Gonzaga. São Luís ou da Bossoroca? São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga. Isso aí. Tudo bem, doutor Igor? Tudo bem, Machado. Prazer voltar novamente na casa. Que bom. Então, nós temos aqui várias perguntas preparadas, como sempre, eu digo aquilo e explico para vocês, né? O doutor Marcelo é quem seleciona as perguntas, então ele deixa as mais fáceis para os convidados, as mais difíceis ele responde. Mas, o que eu vou fazer? É assim, né? Doutor Marcelo Armigliato de Jesus, vamos lá para a primeira pergunta, ela vem do Ricardo aqui de Canoas. O Ricardo diz o seguinte: sou vigilante e o gerente de onde trabalho propôs acordo nos moldes da nova lei trabalhista. Falei que não tenho interesse e ele me falou, vou te tirar. Agora vou dar um jeito de te tirar. Com essa ameaça, posso pedir rescisão indireta? Depois desse fato, me deram várias advertências sem motivo. E daí, doutor Marcelo? Olha, Machado, estou até com medo de responder essa pergunta, né? Vai que o empregador aqui do seu Ricardo esteja me esperando ali no final do TVE, né? Ué, nada... Não, assim, ó, seu Ricardo, olha, isso não pode acontecer, né? Você poderia pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. Você não é obrigado a aceitar essa novidade trazida pela reforma trabalhista, que seria essa rescisão na modalidade de acordo consensual. O acordo consensual, ele pressupõe que haja o sim de ambas as partes. É que nem um casamento. Né? O casamento, o noivo diz sim para a noiva e a noiva diz sim para o noivo. Aí há esse casamento e essa forma de rescisão trazida pela reforma trabalhista é justamente isso. Ela parte da concordância de ambas as partes. Se não houver a concordância de uma das partes, ela não pode ocorrer. O empregador, se quiser despedir, vai ter que usar daquele método tradicional, que é dispensa sem justa causa, e o trabalhador, se quiser sair, vai ter que usar do pedido de demissão. Então, você pode buscar a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, mas atenção, o ônus da prova é seu. É você que terá que comprovar essas situações aqui. Então, você vai fazer uso aí vai ter que reunir provas, né? Hoje em dia os celulares gravam, pode gravar um áudio, filmar alguma coisa, troca de mensagens por WhatsApp, esse tipo de situação você deve reunir sob pena de no futuro não conseguir provar a sua rescisão indireta. Doutor Igor Trauer, a pergunta vem lá da cidade de Canoas e da telespectadora Dona Jânia. Ela diz o seguinte: meu filho é cobrador de ônibus, ela põe aqui o nome da empresa,
E diz que a empresa não paga direito, inclusive não paga direito às férias. Não existe dia determinado para que paguem os tickets. Não depositam o fundo de garantia por tempo de serviço e dispensam sem qualquer direito. Ela quer saber se tudo isso aí está correto, doutor Igor. Olha, Machado, em tese não está certo, né? Acho que a própria dona Jânia que nos manda a pergunta, ela já deve ter mais ou menos uma noção de que isso que a empresa vem fazendo não está correto, né? O que ele pode fazer, então? Primeiro, se ele pretende ficar na empresa e continuar nesse emprego, ele pode tentar falar com o patrão, ver se consegue contornar a situação de pelo menos ter algum dia específico para ele receber, porque o contrato de trabalho, ele também deixa que o empregador ele tenha que cumprir algumas situações, dentre elas, fazer o pagamento numa data correta. Então, o empregador ele tem até o 5º dia útil do mês subsequente para fazer o pagamento. Agora, por exemplo, o Vale Transporte, ele tem que fazer o pagamento antes, para que o empregado possa se deslocar até o trabalho sem nenhum problema. Agora, se porventura este empregado não deseja mais permanecer na empresa em função dessas situações todas que estão ocorrendo, ele pode procurar um advogado da sua confiança e entrar com uma reclamatória trabalhista. E nessa reclamatória trabalhista, ele inclusive pode pedir a rescisão indireta do contrato, onde ele dá a justa causa para o seu empregador, que é muito comum. Ele relata que não tem depositado o FGTS, as férias não estão sendo pagas. São todos esses pedidos que ele pode fazer nessa reclamatória trabalhista, né, e pedir essa rescisão indireta, onde ele pode até rever, dar a justa causa para o seu empregador. Doutor Giane Gabriel Cardoso, a dona Laís, que mora na cidade de Portão, ela diz que tem uma questão trabalhista que está na justiça faz 3 anos. A empresa não faliu, mas foi embora e não pagou ninguém. Todos entraram na justiça e receberam, só eu e uma colega não. O advogado diz que estão tentando encontrar bens em nome dos sócios. Descobri que eles têm salas em Santa Catarina e pergunto se o juiz não pode verificar em nome de quem estão os bens e desde quando. Demora tanto na justiça e o juiz pode fazer isso, doutor Gênio? O senhor que é juiz? O juiz, sim, ele pode fazer uma pesquisa patrimonial dos devedores trabalhistas. Existem vários convênios à disposição dos juízes. Por exemplo, por meio de convênio com a Receita Federal, é possível se levantar quais são os bens, os imóveis que estão em nome de determinada empresa ou de determinada pessoa física, no caso, os sócios. Também existem convênios com os registros de imóveis. Então, essa dúvida que a dona Laís tem, se é possível o juiz levantar no nome de quem se encontram aqueles imóveis, sim, dona Laís, é possível o juiz descobrir. Existe um caminho que seria, primeiro, localizar esse imóvel, ver o endereço dele, consequentemente, apurar em qual cartório de registro de imóveis esse imóvel tem a sua matrícula, e então levantar a cadeia de proprietários desse bem. Pura e simplesmente pelo endereço, o juiz não vai conseguir utilizar diretamente um convênio para conseguir levantar, descobrir quem é o atual sócio ou o proprietário, ou se algum dos sócios dessa empresa tentou se desfazer desse bem como forma de não adimplir, não pagar essas dívidas trabalhistas. Essa demora de 3 anos é mais ou menos normal dentro da Justiça do Trabalho? A questão da demora ela não é matemática no processo, mas pode ser considerado um tempo razoável, normal, os 3 anos, porque eu tenho a primeira parte, que é o trâmite do processo no primeiro grau, que envolve no mínimo 2 audiências. Uma das partes ou as duas podem recorrer da decisão do juiz. Isso leva o processo para o segundo grau. Aqui nos processos trabalhistas do Rio Grande do Sul seria levar tudo para Porto Alegre, concentrar em Porto Alegre. E, eventualmente, as partes podem também recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, o que faz com que o processo tenha um tempo maior de duração. Então,
3 anos não é um tempo absurdo, por assim dizer. Ele é normal, é um tempo médio. Doutor Marcelo Armigliato de Jesus, tem uma telespectadora que não quer se identificar, mas ela mora em Nova Santa Rita e diz que é a nossa telespectadora assídua. Então, um grande abraço para a senhora aí e para todo o pessoal de Nova Santa Rita. Ela diz que é operadora de máquinas injetoras e vou ter que fazer cirurgia do túnel do carpo. Quero saber se é auxílio-doença ou código 91. Faz 7 anos que trabalho na empresa e não tinha esse problema quando comecei a trabalhar lá. Não consigo nem abrir as portas das máquinas mais. E daí, doutor Marcelo? Olha, telespectadora, na realidade, quem vai definir se o seu afastamento é um auxílio-doença comum ou um auxílio-doença acidentário, que possui esse código 91, é o próprio médico do INSS, certo? O médico do INSS, através da perícia, ele vai estabelecer ou não o nexo de causa. Você pode contestar, né? Muitas vezes o médico do INSS sugere que o afastamento ele ocorreu pelo motivo comum, auxílio-doença comum 31. E, na verdade, você desconfia que tem alguma relação com o trabalho. Então, você pode questionar essa decisão do médico do INSS e, futuramente, se houver essa relação com o trabalho, você pode, inclusive, postular uma ação de indenização contra a empresa por acidente de trabalho, com alguma redução, se você teve alguma redução, se você teve, inclusive, é possível pedir danos morais em relação a isso, certo? Então, quem vai definir o código desse afastamento é o médico do INSS, mas é uma decisão passível de questionamento. Doutor Igor Trauer, o Itamar, ele mora no bairro Mário Quintana, aqui em Porto Alegre. Ele trabalhava em uma empresa durante 8 anos. Fiquei doente e o médico da empresa me encaminhou para o INSS. Fiquei afastado 6 meses no INSS e quando voltei a trabalhar fui demitido. Gostaria de um auxílio e ele quer saber o que fazer. Pois então, num primeiro momento ele pode sim ser demitido. Tá? Nós precisaríamos aí, quem sabe, mais elementos para ver se essa situação do afastamento dele foi, como o doutor Marcelo estava falando agora, por motivo de uma doença normal dele ou uma doença relacionada ao trabalho. Se for relacionado ao trabalho, ele tem aquela estabilidade de 1 ano. Ao que tudo indica aqui, foi uma doença que ele teve, talvez, de cunho familiar, e já veio aí de outras épocas, aí, uma gripe mais forte, né? Uma gripe mais forte. Mas o que acontece? Ele ficou 6 meses afastado, quando ele volta, ele não tem essa estabilidade de 1 ano, então ele pode sim ser demitido, né? Então, com base nessas perguntas aí não teria muito o que ele fazer. A empresa tem esse poder potestativo do seu retorno fazer o desligamento dele. Bota a gripe forte nisso, né? 6 meses, é uma gripe. Algumas vezes até, Machado, tem na norma coletiva das categorias alguma previsão de alguma estabilidade, né, de 2 meses, 3 meses no retorno. Mas, como o doutor Igor falou, ele não informou para nós aqui qual categoria ele pertence, de modo que fica impossível nós respondermos de maneira diferente. Doutor Giane Gabriel Cardoso, a pergunta é do senhor Rômulo Bertian. Ele disse que sofreu um acidente de trabalho dentro da empresa e trabalhou, inclusive, com os pontos. Ele foi demitido na semana seguinte. Ele quer saber quais os direitos que ele tem e o que ele deve fazer. Bom, boa noite, senhor Rômulo. A pergunta do Rômulo, ela é praticamente uma continuidade das perguntas que o Dr. Marcelo e o Dr. Igor acabaram de responder. E de forma bem objetiva, para não repetir tanto o que eles disseram, pelo que o Rômulo falou, ele não teve um afastamento superior a 15 dias. Então, considerando essa informação, ele não vai ter direito à garantia provisória ao emprego, como bem pontuado pelo Dr. Igor, de 12 meses após o retorno dele. Então, no caso concreto, ele não teria direito a nenhum tipo de estabilidade. Está certo. Doutor Marcelo, dona Patrícia, ela disse que gostaria de saber se estagiários têm algum direito em caso de doença. Ela disse que está estagiando faz 1 ano e agora ela está doente
e foi informada que não tem nenhum direito. Ela quer saber se isso é verdade, doutor Marcelo. É verdade. Ou melhor, pode ser verdade, porque vai depender da situação dela como contribuinte para a Previdência Social. Por que eu digo isso? O estagiário, ele não é considerado um contribuinte obrigatório da Previdência Social, certo? Então, ele não tem aquela contribuição automática. O empregador, no caso nem é empregador, né, a unidade concedente, não faz nenhum recolhimento para ele, certo? Se ele não é um contribuinte obrigatório, resta-lhe, então, a opção de segurado facultativo. Está lá na lei do estágio que o estagiário, se quiser gozar de uma proteção previdenciária, ele deverá pagar as contribuições para o INSS como contribuinte facultativo, comprar aquele carnezinho, o código da contribuição 1406. A partir dessas contribuições, aí, então, o estagiário vai possuir os direitos, digamos assim, de proteção oferecidos pela Previdência Social. No caso do estagiário, e sendo ele um contribuinte facultativo, todo o período de afastamento será custeado pelo INSS. Ao contrário do que acontece com os empregados, que os primeiros 15 dias são pagos pela empresa, no caso dos segurados facultativos, todo o período ele é pago pelo INSS, certo? Então, você, em princípio, se não estiver contribuindo para o INSS, você não teria direito mesmo. Doutor Igor, a Luana mora aqui em Porto Alegre. Ela disse que vai tirar férias, 10 dias de férias a partir do dia 1º de agosto. Pergunto se a empresa deve me pagar o terço das férias agora ou no verão, quando vou tirar os outros 20 dias. Olha, Luana, se a senhora vai tirar 10 dias agora, vai receber também o terço proporcional a esses 10 dias agora. E não tudo lá no verão, quando vier a tirar os 20 dias, né? É sempre proporcional. Agora, só cuide também com a reforma trabalhista. Lá no final, quando for tirar o restante das férias, as férias hoje elas podem ser fracionadas em 3 vezes. Mas tem que cuidar que o último período, pelo menos, tem que ser de, no mínimo, 14 dias. Então, ela pode, sim, tirar agora os 10 dias, recebe um terço, lá no final do ano, recebe outro terço dos outros 20 dias. Se for fracionar mais ainda, também vai receber proporcionalmente no número de dias que for gozar as férias. Então, ela não recebe nem tudo agora, nem tudo no final. Exato. Ela recebe um pouco agora e um pouco no verão. Tá certo. Doutor Giane Gabriel Cardoso, eu tenho um telespectador aqui que pede para não ser identificado também. Ele disse que trabalhou como autônomo durante um ano num estádio de futebol, inclusive na Copa América. Bom, a gente mais ou menos sabe qual é o estádio. Bom, foram usados os dois aqui, nem lembro disso. Tem algum direito trabalhista? Se tenho, quais seriam? Só para refrescar a memória, sua memória, Machado, foi na arena, né? Foi na arena. Então, foi na arena. Copa América foi na arena. Bom, o trabalhador, o autônomo, como o anônimo informou que ele, a princípio, só vai ter direito à retenção da contribuição previdenciária. Ele não vai ter direito a férias, 13º. Ele pode ter algum direito trabalhista, caso no contrato de trabalho que ele tenha firmado com o tomador esteja assegurado alguma questão. Mas, como ele é autônomo e não é um empregado, ele também tem a liberdade de não ir trabalhar em determinado dia, prestar o número de horas durante determinado dia que ele entende que é necessário. Então, ao lado da autonomia que ele tem, que é vantagens, ou que é uma vantagem, ele também tem desvantagens se comparar com alguns benefícios que o trabalhador empregado tem. Ele é autônomo, mas quem contrata também é autônomo, né? No caso, sim, mais ou menos, tem mais ou menos autonomia quanto às coisas que tem que fazer um ou outro, né? Correto. Doutor Marcelo, uma telespectadora que também pede para não ser identificada e que mora também em Sapucaia do Sul. Não, essa aqui mora em Sapucaia, que ela morava em Nova Santa Rita. Trabalhei como doméstica por 13 anos. Fiz cirurgia e fiquei afastada por 5 anos. Fui aposentada por invalidez
E quero saber se tem direito sobre alguma indecisão dos patrões. Eu não entendi bem se é indecisão ou alguma indenização, né? Porque pode haver uma indecisão no sentido de dar baixa ou não na carteira de trabalho dela, porque estando ela aposentada por invalidez, o contrato de trabalho ele fica suspenso e a carteira realmente vai ficar em aberto. Por quê? Porque a aposentadoria por invalidez ela pode ser definitiva, mas não há uma garantia de que ela assim o será. A medicina evolui, então pode ser que o problema de saúde que ela atualmente apresenta pode encontrar, de repente, uma cura, né? Então, assim, se o fato é indecisão em relação à baixa na carteira de trabalho, está correto, o empregador e a carteira vai ficar em aberto enquanto você se mantiver em benefício previdenciário. E, consequentemente, estando o contrato de trabalho em aberto, não há que se falar em rescisão trabalhista, indenização trabalhista por término do contrato de trabalho, né? Então, em princípio, pelos dados aqui da pergunta, você não teria direito a nenhuma indenização porque o seu contrato de trabalho está suspenso. Tá. Eu quero só dar uma explicaçãozinha rápida, porque nós estamos quase no fim do programa. Tem muitas perguntas, muitas. Chegam por telefone, por e-mail, chegam perguntas de todos os lados aqui e a gente, às vezes, não consegue responder todas. Mas eu tenho certeza absoluta que vocês vão ter a paciência e na semana que vem a gente vai responder todas as que chegar, tá bem? Desculpe, peço desculpa a vocês, mas lamentavelmente é assim. O nosso tempo vai aumentar. Em seguida, nós vamos ter programa a mais. Doutor Igor, o Edson, do Jardim Leopoldina, ele disse que foi contratado para a lavagem de ônibus, mas agora querem que ele trabalhe em serviços gerais. Ele quer saber se isso é possível. Num primeiro momento, Machado, isso é possível sim. Não vejo, aparentemente, nem nada que isso traga um acréscimo de trabalho ou algo que exija uma capacidade técnica superior ao que ele já vinha exercendo. Então, num primeiro momento, é possível que o empregador de lavagem de ônibus passe a fazer os serviços de auxiliar de serviços gerais. Não vejo nada que possa causar um acréscimo de um plus salarial em função dessas atividades. Então, é possível. Isabel, ainda tem tempo para fazer mais uma pergunta do doutor Gene? Bom, então vou lhe fazer essa aqui, doutor Gene, que é do nosso repertório aqui. A dona Rita, de Porto Alegre, ela diz que é trabalhadora avulsa do comércio e no mês de março, abril e maio trabalhou 8 horas por dia e no mês de junho, 6 horas por dia. Estou grávida e gostaria de saber se meu patrão pode assinar minha carteira com meio expediente. Bom, primeiramente, boa noite, dona Rita. Bom, pelos dados que a Rita passou, é possível, sim, que o empregador dela registre a carteira de trabalho. Por quê? Para ser considerado empregado, é necessário que os serviços sejam prestados por uma pessoa física, que é o caso da dona Rita, com pessoalidade, de forma não eventual, mediante contraprestação e de forma subordinada. Então, esses elementos ou pressupostos fáticos jurídicos da relação de emprego, eles estão presentes no caso da dona Rita, então, consequentemente, seria possível que o empregador não só assinasse a carteira dela, para que ela usufruísse do benefício do salário maternidade, mas ele também pode assinar de forma retroativa essa carteira, desde o primeiro dia em que ela passou a prestar serviços. Em relação ao tempo que ela diz que informa que vai trabalhar meio período, também é possível que seja registrada a carteira só por meio período, mas o valor do salário dela também vai ser proporcional a essa carga horária. Vai se analisar qual é o piso correspondente à categoria profissional dela e ela vai receber proporcional ao número de horas que ela vai prestar, que ela vai trabalhar. Perfeito. Eu tive um prazer muito grande de conversar hoje com essas 3 pessoas, 3 especialistas aqui em Direito do Trabalho. Doutor Giane Gabriel Cardoso, que é juiz do trabalho lá de Novo Hamburgo, né, doutor? Estou em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Doutor Marcelo Armigliato de Jesus e o doutor Igor Trauber, que são advogados especialistas em Direito do Trabalho. Quero agradecer aos 3 pela presença aqui e convidá-los, venham sempre que quiserem, tá bom? Tá certo. Apareçam Obrigado, aqui Machado. que as portas estão sempre abertas aqui. Muito obrigado. Obrigado. Lembrando a vocês que esse programa vai ao ar às 6h30. E amanhã, então, às 6h30 da tarde,
eu estarei aqui para falar de direito do consumidor. Comigo estará o Dr. Santini. E o programa de hoje será repetido amanhã, às 7 horas da manhã. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.